Todas as vezes que eu vou conversar com as mulheres com relação ao açúcar, isso é algo que elas me falam muito. Carol, eu não consigo reduzir o meu manequim, não sei por quê. Eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu não como açúcar. Eu só como demerara e o mascavo. E aí eu não sei o porquê que eu não reduzo meu manequim, porque eu não como açúcar branco. Aí está o seu maior erro. Quando você consome esses tipos de açúcar, passa a impressão que eles são menos calóricos do que o açúcar branco. Então, o que acontece? Que ao invés de você reduzir o seu manequim, você aumenta. Porque você tem essa crença dentro da sua vida que o açúcar demerara, o açúcar de coco e o açúcar mascavo, eles são menos calóricos. Então, você pode comer ele à vontade, né? Porque ele é mais saudável, ele é menos calórico. Então, você come ele à vontade e ele não vai atrapalhar o seu processo. Pelo contrário, ele vai até te ajudar. E esse é um erro muito grande que as mulheres cometem. Eu vou te falar, todo o açúcar é açúcar, tá? Esse independente de qual seja. Demerara, mascavo, açúcar de coco, açúcar refinado, açúcar cristal, todos eles são açúcar. O que vai diferenciar por exemplo, o açúcar mascavo e o açúcar demerara pro açúcar branco, o refinado e o cristal, é porque eles são um pouco mais saudáveis, certo? Eles são menos processados. Esse é o erro muito grande. Por achar que aquele açúcar ele é mais saudável, você pode consumir em excesso. Então, o que acontece? Isso atrapalha o seu processo. Ao invés de fazer com que você reduza o seu manequim, você aumenta. Por quê? Você pensa assim, esse daqui é saudável, esse daqui tem pouca caloria, então eu vou comer em excesso. E não deve ser feito isso, tá? Qual que é a maneira correta? O que você precisa pensar? O que você precisa entender? Qualquer açúcar é açúcar. Todos. A quantidade de nutrientes que tem nesses 3 últimos aqui, que a maioria das pessoas acham que é algo absurdo, não tem, a quantidade é muito pequena, tá certo? Então, o que você precisa fazer? Para de ficar trocando, você precisa parar de ficar trocando um açúcar pelo outro, nessa esperança de que vai ser isso que vai fazer o meu manequim reduzir, que não vai. O que você precisa fazer com relação ao açúcar para que realmente ajude no seu processo e que reduza o seu manequim? Você pode consumir qualquer um deles. Se você não tem condições para pagar R$37, que não faz sentido algum você pagar R$37 em 1 quilo de açúcar, você pode muito bem comprar o branco, você pode consumir qualquer açúcar. O que você precisa é cuidar com a quantidade. E tem mais, o pior, esses açúcares que as mulheres acham que são mais saudáveis e que reduzem o manequim, elas acabam consumindo muito mais, porque elas pensam, esse aqui é bom, esse aqui é fit, esse aqui quase não tem caloria, aí elas acabam consumindo uma quantidade muito maior do que se tivesse consumindo branco, o refinado, ok? Então, o que você precisa fazer? Em questão do açúcar, você pode consumir qualquer um deles. Eu já te mostrei aqui que todos têm praticamente a mesma quantidade calórica. Você pode consumir qualquer um. O que você precisa é aprender a consumir de uma forma coerente, certo? Se você consome açúcar em excesso, você precisa fazer o quê? Reduzir a quantidade de açúcar que você ingere e não trocar um pelo outro. Porque se você trocar um pelo outro, vai trocar 6 por meia dúzia. Isso pouco vai agregar. Se você continuar consumindo em excesso, eu consumo em excesso, mas eu troquei o branco pelo demerara. Vai trocar 6 por meia dúzia, que você vai continuar, não vai conseguir reduzir o seu manequim com isso, certo? Então, o que você precisa fazer? Para que você realmente tenha sucesso no seu processo, você não precisa substituir um pelo outro, você precisa reduzir o consumo. Como é que você vai fazer isso? Cortar completamente o açúcar da sua vida da noite pro dia? Não, porque isso não vai funcionar. Tudo que é radical demais não é sustentável. Então, pensa comigo. Você está acostumada a tomar um café com 3 colheres de açúcar. 3 colheres de chá bem cheias de açúcar. Fica bem doce. Aí, do nada, da noite pro dia, você corta completamente aquele açúcar da tua vida, do teu café. Você acha que você vai conseguir tomar? Não vai.
Não vai, por quê? Porque o nosso paladar, ele se acostuma com os sabores. Então, quando você está acostumada com um paladar muito rico em açúcar, o seu paladar não vai se acostumar da noite para o dia a tomar um café sem absolutamente nada de doce. Então, qual que é a melhor estratégia para você fazer nesse caso? Reduzindo aos poucos. Então, se você coloca lá 3 colheres de chá bem cheias de açúcar todos os dias em cada café que você toma, você reduz 1 colher. Você coloca 2 mais rasas, porque daí ele vai continuar doce e, em contrapartida, vai ser 1 colher a menos que você vai estar consumindo em cada café. Então, o segredo é não substituir um pelo outro, porque isso daqui a pouco vai fazer sentido. Você vai gastar muito mais, certo? E o benefício não vai te trazer benefício algum. O que você precisa é reduzir o consumo de açúcar aos poucos.